Cristiano Santos é casado com Renata e pai de 2 filhos. Atua em sua empresa de marketing digital e consultoria escolar. Ele está no ministério há 22 anos e, durante esse tempo, realizou viagens missionárias em diversos países, levando Cristo às nações por meio da palavra. Recém-chegado ao Ministério Sonho de Deus, tem servido como apóstolo e também como professor da Faculdade Teológica Efatá Online. Sua conversão foi aos 25 anos e desde então tem servido com amor. No Aljava, participa desde os primeiros encontros. Agora no LED, Cristiano dos Santos. Olá, tudo bem? Sou grato a Deus por essa oportunidade e eu quero falar com você como ser um vagalume. Como você se tornar um vagalume. Porque é vagalume o que você e eu temos que ser. Quero falar sobre sermos filhos da luz. Mas antes eu quero trazer algumas propriedades, vamos dizer assim, meio que científicas da luz, para que você entenda que a ciência e a fé, na maioria das vezes, não são contrapostas, mas elas caminham juntas. Muito antes do Thomas Edison inventar a lâmpada incandescente, ou de alguém inventar uma lamparina, ou fazer fogo, alguma coisa, a luz já existia. Quem criou a luz foi o próprio Deus. Muito antes de qualquer tipo de invenção humana. Lá em Gênesis 1 já dizia: e disse Deus, haja luz. E a luz houve, ela aconteceu. E é interessante que quando Deus diz haja luz, anteriormente existia o quê? Trevas sobre a face das águas ou do abismo. E quando Deus disse haja luz, Ele disse por quê? Porque Ele queria construir coisas. Você consegue ir depois comigo lá no texto e adiante, você vai ver aí Deus construindo as coisas. Primeiro Ele diz que haja luz, e a luz se faz, e depois Ele começa a construir naqueles 6 dias de construção. O que isso nos quer dizer? Que existe a luminosidade ou a luz que constrói, ela é necessária. Para você ter uma ideia, você que está aí, ou que está vendo, ou vai ver pela internet, você só consegue me enxergar aqui porque tem uma luz refletindo em mim. Quando a luz se reflete em mim, ela me deixa delineado, devolve as cores, porque Deus é tão poderoso e tão maravilhoso que Ele colocou em você uma questão de receber e uma questão de interpretar. São os seus globos oculares que recebem a luz, enviam para o teu cérebro, e o teu cérebro interpreta as cores, a ordem e tudo mais. Se isso aqui tudo tivesse apagado, se nós estivéssemos no escuro, ou seja, com a ausência da luz, por mais fantásticos que fossem os seus olhos, você não conseguiria me ver. A luz também, ela trabalha com refletividade. Olha aquilo que Deus fala em Gênesis, que Ele colocou 2 luminares no céu, um para governar o dia e outro para governar a noite. Só que o luminar da noite, na verdade, não ilumina, ele só reflete. A lua não tem luz própria, ela não emite luz. A luz é do sol. Então, quando o sol lança a sua luz, que é uma fonte de energia natural, lança a sua luz, a lua reflete aquilo que chega até ela. Isso é uma das propriedades mais importantes que nós temos que entender, e eu creio que enquanto eu estou falando, Deus está trabalhando algumas coisas importantes em você. Nós não somos chamados para ter uma luz própria, mas sim para refletir a luz. Existem 2 fontes de luz, como eu falei aqui, a fonte natural, o sol, por exemplo, que através da emanação da sua energia produz luz. E as fontes artificiais, como essas lâmpadas, por exemplo, que estão aqui. Esse telão maravilhoso que está aqui atrás de mim, ele é composto de milhares de pequenos fachos, pequenos pontos de luz. E esses milhares de pequenos pontos de luz separados formam essa imagem que está aqui atrás. Assim é a igreja. A igreja é um grande telão de LED.
pequenas luzes, muitas luzes, refletindo algo que é maior do que o próprio ponto. É importante entender que não somente uma ordem construtiva a luz tem, mas a luz também fala de revelação, iluminação. E aqui nós precisamos tomar cuidado também sobre a questão das fontes, só para você ter uma base. Enquanto a Bíblia fala tantas vezes de luz e de iluminação, no que diz respeito à revelação, de termos as nossas mentes iluminadas, também o apóstolo Paulo diz assim, que Satanás se vestiu de anjo de luz. E o próprio Jesus também vai dizer a seguinte coisa: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, toma cuidado para que a luz que há em você não sejam trevas, porque se for assim, que grandes trevas serão. Existe a falsa luz. O que é a falsa luz? A luz da iluminação própria, da minha própria consciência, gerando artificialmente, não refletindo aquilo que vem do Cristo. O Cristo disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz dos homens. Mas Ele também nos enviou, assim como o meu Pai me enviou, eu envio a vocês, como pequenas luzes. E agora, vós sois a luz do mundo. E você não pode se esconder debaixo da mesa. E aqui traz também 3 propriedades poderosas e importantes da luz e da emanação da luz. Pense nesse copo aqui, nessa taça que está aqui. Pense nela vazia e um facho de luz bem aqui atrás. Quando ela bater nesse vidro e encontrar o ar na parte de dentro, ela vai passar, a luz vai passar diretamente, porque não há barreira, não há nada que a impeça. Porque quando nós pensamos na luz, também precisamos entender uma coisa: a luz não faz curva, luz não faz isso aqui. Por isso que nós temos o eclipse, onde a lua entra na frente da emanação da luz do sol, a terra se escurece. É importante entender que a luz não faz curva, ela tem uma direção, ela caminha em linha reta, do ponto da sua fonte até onde ela vai chegar. Ela não faz curvas nem para a direita e nem para a esquerda. Uma outra coisa também muito importante: velocidade. A medição aproximada da velocidade da luz, que é a maior velocidade que nós conhecemos, é 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, para que nós sejamos filhos da luz, nós precisamos entender isso: direção e velocidade. Porque quando a direção passar por esse vidro, por esse copo, essa taça, e não tiver nada aqui, ela vai atravessar. E aqui nós entendemos o conceito da transparência. A transparência que nós devemos ter, não como geradores de luz, mas para que a luz passe exatamente como ela é através de nós. Agora pense com essa mesma taça aqui com um guaraná aqui dentro, e a mesma fonte de luz. Quando a luz bater em linha reta na sua velocidade nesse copo com guaraná, ela vai encontrar um ambiente translúcido. Quando a luz sair do outro lado, ela vai ter se distorcido e ela vai ter uma outra cor. Nós temos que ter muito cuidado com essa questão da translucidade na nossa vida. A fonte da luz está mandando diretamente para nós, mas quando chega em nós, nós queremos fazer uma outra interpretação, uma outra colocação, um outro uso. Nós deixamos aquela direção difusa e diminuímos a velocidade. E o terceiro, usando o mesmo copo, pensa nesse copo aqui cheio de vitamina de banana com abacate e maçã, bem grossa, bem verde. Quando a luz bater aqui, ela vai encontrar um ambiente opaco. O ambiente opaco, ele absorve a luz para ele retém a luz e a luz não passa através dele. Pense num vagalume, uma criaturazinha, um insetozinho tão... mas ele
é como se fosse uma mensagem profética para nós. Quando nós olhamos para um vagalume, é isso que a gente tem que fazer: emanar a luz. Emanar a luz, não de maneira translúcida, não de maneira opaca, mas deixando ela passar através de nós, na velocidade, na direção e exatamente como ela é. Uma outra coisa importante, quando você estuda um pouquinho de física, você vai ver a lei do espaço-tempo. A luz fala de eternidade. Eu não sei se você sabia, mas quando você olha as estrelas no céu numa noite bem clara, bem limpa, a maioria das luzes, dos pontos de estrela que você vê não existem mais. É somente a luz dela que está caminhando na direção da Terra. Isso significa que se alguém pudesse viajar à velocidade da luz, você poderia se deslocar dentro do espaço-tempo. O que significa isso? Quando você está olhando para uma estrela no céu, você está olhando para o passado, diretamente do presente. Porque você está aqui, mas aquela luz, a fonte dela, já se esgotou há muito tempo, porém a luz continua caminhando. Os físicos dizem que o universo ainda continua se expandindo. Sabe por quê? Porque quando ele disse haja luz, a luz saiu e ela continua em expansão. Deus continua construindo coisas visíveis e invisíveis. Agora mesmo, nesses dias, nesse lugar, tem tanta luz aqui, e a luz vai cumprir o seu papel e a sua função. Ela está sendo rápida com você, ela está construindo em você, ela está trazendo revelação para você. E outra coisa, a luz dissipa as... Uma coisa interessante, pense num quarto todo escuro, e você com senso de tarefa: eu preciso fazer algo, eu preciso realizar algo, mas está tudo escuro aqui. A sua primeira ação, atitude, é ir lá no interruptor e ligar a luz, o emanador de luz, a lâmpada. Quando a luz se manifestar, as trevas vão ser dissipadas e vai ser revelada toda a ordem das coisas que estavam ali, sempre estiveram, mas você não as via, não as percebia. Exatamente como Gênesis 1. Havia caos, a terra estava caótica, sem forma e vazia. Luz primeiro, deixa eu ver como é que está. Agora sim, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Perceba, irmãos, que simplesmente você acender a luz não coloca as coisas em ordem. Ela só revela a ordem que as coisas estão. Isso fala de ação. Muita iluminação nesses dias e tantos anos, mas quanto de ação construtiva nós temos tido? Acendi a luz, vi que aquela cadeira está fora do lugar, aquela mesa está fora do lugar, vi uns brinquedos aqui no chão, e nós ficamos observando, somente observando a desordem naquele quarto. A luz revelou a desordem, mas se nós não colocarmos a mão na massa, a desordem continuará, mesmo que num ambiente iluminado. E uma outra coisa que a luz faz, ela constrói ambiente. Nós entendemos muito bem a palavra comunhão como estar junto, estar em unidade, unicidade, enfim. Eu não quero entrar por aí, mas o apóstolo João disse assim: se andarmos na luz, como ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Veja, irmãos, veja só. Se nós andarmos na luz, nós mantemos a comunhão. Nós não criamos a comunhão. A comunhão é um lugar criado pelo Cristo. É nele mesmo. É na luz original, na fonte. Mas se nós andarmos, ele coloca uma condicional: se você anda nessa luz, você mantém a comunhão. Você não cria, você mantém, ela já existe. Nosso trabalho é manter, não é criar uma comunhão, mas manter a comunhão. Então,
É preciso que nós entendamos aqui, para fechar esse raciocínio no Espírito, que a luz, ela cria esse ambiente de comunhão. E se nós não andarmos na luz, em velocidade, em direção, sem sermos translúcidos ou opacos, debaixo da revelação, nós não estaremos andando na luz. E se nós não andarmos na luz, qualquer tipo de esforço que você e eu venhamos a fazer é insuficiente para que nós mantenhamos a comunhão uns com os outros. Que Deus venha abençoar você no restante desse tempo. Seja um vagalume.